E aí, jovem, tudo certo? Hoje a gente está aqui para a aula de Express LRS, que é um sistema de transmissão de rádio, né, para usar aí com os seus drones, né, aeromodelos, helicópteros e tal, que é muito legal, muito bacana, tá? Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês do sistema, como funciona, como a gente faz a ligação, atualização de firmware, atualização dos módulos, tudo certinho, para que você não perca nada e saiba passo a passo como fazer, que é extremamente simples, tá? E muito legal esse sistema, tá bom? O que é o Express LRS, tá? Como eu falei, ele é um sistema de rádio, tá? Um sistema de transmissão, né? Onde a gente tem ali um software baseado em open source, né? Ou seja, o código-fonte dele é aberto, né? A comunidade ajuda a desenvolver esse cara. Então, ele já está aí um tempinho no mercado, eu diria que 1 ano e meio, 2 anos, né, que o pessoal começou esse projeto. Ele começou como um projeto independente, né, e o pessoal foi se juntando, foi entrando, e hoje, né, a gente já tem aí marcas grandes, né, marcas renomadas aí do mercado, com hardwares, né, já pronto da Express LRS, para você comprar e já sair usando, né. Antigamente você tinha que fazer, você produzir, você montar. Eu tenho acompanhado esse projeto desde o começo, né? Desde quando ele começou ali com os projetos, protótipo e tal. E é um projeto muito bacana, ter usado já faz um bom tempo, pela experiência que eu tenho, eu vou trazer para vocês aqui tudo que dá para usar, fazer, a configuração que é muito simples, beleza? Então, basicamente, hoje esse projeto é mantido ainda pela comunidade, mas agora tem suporte das marcas aí, né? Grandes marcas como Beta FPV, Rap Model, a Namio RC, a gente tem a Matec, a gente tem a HGLRC, ou seja, a gente tem várias marcas aí que já estão olhando para esse cara, e nós temos aí no grupo lá do Facebook, a galera discute muito. A gente tem lá outras marcas que o pessoal já falou que já estão desenvolvendo integrações, receivers, módulos e coisas para esse cara ficar cada vez mais legal e mais profissional. A tecnologia que o Express LRS usa, para vocês entenderem aqui um overview, é a mesma que o Crossfire usa, só que 10 anos mais nova, tá? O chip, né, do Crossfire e tal, ele foi desenvolvido lá atrás, há bastante tempo, para ser um chip, né, que usa a tecnologia LoRa, que é uma tecnologia que é utilizada para a internet das coisas, tá? Então, conexão de dispositivos, comunicação de longa distância e tal. O único problema disso é que ele usa a frequência de 915 MHz, né, ou 868 no caso aí do Crossfire. E essas frequências são duas bandas que são restritas aqui no Brasil, principalmente por causa das telefonias celular, né? São bandas que você não pode utilizar sem uma autorização, sem uma permissão da Anatel, tá? Se você tentar homologar o seu equipamento também nessa frequência, provavelmente você vai tomar um não lá, porque as operadoras celular detêm o uso dessas duas bandas aqui no Brasil, beleza? Então, esse é um problema, né? Que se você quiser andar na lei certinho, homologar seu equipamento, fazer tudo que tem que fazer, você não vai conseguir fazer isso aqui no Brasil por conta dessa restrição. Essa frequência, né, 915, 868 em alguns países são liberado para usar. E aí o pessoal de algumas empresas aí foi evoluindo essa tecnologia, foi evoluindo e tal, e aí chegamos no que temos hoje do Express LRS, que nós temos o chipset, o SX1280 da Centec, que é a base de todo o sistema do Express LRS. Ele ainda é um chip LoRa, só que trabalhando em 2.4 GB, né? A banda de 2.4 GB e da 5.8, elas são uma concessão global, né? Um acordo global de uso livre, tá? Então a gente pode usar sim essas duas frequências abertamente, né? Isso não quer dizer que você não precise homologar seu equipamento, mas você não vai tomar um não, porque não é uma banda restrita, tá? Uma banda que você não pode utilizar, beleza? Então a base desse sistema todo hoje do Express LRS, assim como a base do Ghost também da Mesh RC, do Tracer, né, da TBS, também é o mesmo chip, tá? A mesma tecnologia. O que muda é o firmware, né? O software que roda ali dentro desses caras, beleza? E aí você pode estar perguntando, poxa, mas 2.4, será que não é muito curto a distância, né? Será que não é muito baixo e tal? E a resposta é não, né? Esse chip foi desenvolvido para tecnologia LoRa, né? Ele é um chipset da tecnologia LoRa, para ser usado com a internet das coisas também e comunicação de dispositivos em longa distância, né? Então, para vocês terem uma ideia, existem testes aqui do Express LRS, os usuários testando, a comunidade testando, onde a gente tem ali um voo de 33 km, né? Com 50 mW só de potência e sem nenhum fail-safe, tá? Então, tem vários outros testes aí de distância, de atualização e tal. Essa é uma outra questão muito interessante dessa tecnologia, que é o Packet Rate, tá? O que é o Packet Rate? A taxa de atualização de pacotes por segundo, tá? O rádio ele manda informações para o receiver, tá?
E essas informações ela tem uma taxa uma velocidade, né? Quantas dessas informações ele envia por segundo, beleza? O tradicional aqui do Crossfire, pela tecnologia ser mais antiga, ele chega até 150 Hz, né? Ou seja, 150 pacotes por segundo, tá? O Express LRS, ele chega até 500 Hz na versão 2.4 GB, né? A gente tem também o Express LRS na versão 900 MHz, tá? Que usa o outro chipset, né? Basicamente o mesmo chip que usa o Crossfire, né? O R9M, mas o 2.4 que a coisa fica interessante, fica muito legal, tá? Em 2.4 então, ele chega até 500 pacotes por segundo. O que isso influencia no seu voo, tá? Influencia que você vai ter um voo muito mais responsivo, tá? Você ajusta isso nas configurações aqui do módulo, né? Qual é essa taxa de atualização que você quer. Ela vai de 50 Hz até 500. E aí você tem uma resposta muito mais rápida do seu drone, né? Você tem uma curva ali de recebimento de dados, né, no drone muito mais suave, que é o que a gente chama de jitter, né? O que é o jitter? O jitter nada mais é do que tremores, né, que acontecem ali na recepção de sinal do receiver, tá? Por que esses tremores? Porque a taxa de atualização, né, de leitura ali, vamos dizer assim, da AFC, ela é muito mais rápida do que a taxa de recebimento de dados aqui desses receivers, né? Principalmente se você usa um receiver mais comum, né, um XM Plus, um RXSR e tal. A latência desse cara, né, são alguns milissegundos, né? Para você ter uma ideia, um XM Plus, né, tradicional aí da FaSky, ele tem uma latência de mais ou menos 24, 26 milissegundos, tá? Ou seja, o comando sai do seu controle, chega no receiver, ele processa, a controladora recebe, ou seja, esse tempo é de 24, 26 milissegundos, tá? Parece muito pouco, mas quando a gente fala de eletrônica, né? Quando a gente fala de equipamentos de alta velocidade e tal, isso é muito tempo, tá? É um tempo considerável para você ter uma resposta de alguma coisa, beleza? O Express LRS, se a gente trabalhar ele em 500 Hz, a gente tem 4 milissegundos de latência, olha só a diferença, né? É um tempo bem baixo, é quase instantâneo, né, a resposta. Então, você dá um comando aqui, o drone receber, processar e executar, ele tem um tempo muito menor, né? Porque você tem uma latência muito menor entre o link, né, do rádio com o receiver, beleza? Isso causa esse fenômeno que a gente chama de jitter, né? O que é o jitter? É uma escada que ele faz, né? O Betaflight automaticamente faz isso, né? Porque você tem alguns intervalos ali de tempo que você não tem nenhum dado do controle vindo. Então ele meio que supõe o comando que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma curva para a direita, certo? Até ele receber o comando, né, e processar, tem esse tempo que a gente falou dos milissegundos, certo? Só que nesse intervalo de milissegundos, a controladora está muito mais tempo executando instruções. Então ela precisa saber qual instrução ela tem que executar agora, né? E aí o que ela faz? O Betaflight tem uma tecnologia ali, tem um algoritmo que ele se baseia no último comando que foi dado para poder, vamos entender assim, descobrir qual é o próximo passo, né? Então, se você olha lá, isso a gente consegue ver, né? Esse tremor, né, que a gente fala, a gente consegue ver uma escadinha, né, na curva de recepção de dados pelo black box, tá? Isso é muito interessante, a gente consegue simular, depois mostrar para vocês aqui. E quanto melhor é essa curva, né? O ideal é que ela seja o mais retilínea possível, né? Quando a gente tem um receiver que tem uma latência muito alta, essa curva, né, essa resposta, né, ela vai ficando uma escada, né, um degrau. E aí o que acontece é que o drone corta alguns movimentos para poder executar da maneira correta e você não ter solavancos, né, no drone, você não ter tremores no drone, né, esses tremores passando pro movimento que você quer, tá? Então isso é muito legal porque o Express LRS resolve isso de uma maneira muito bacana. O tamanho do pacote deles é muito pequeno, né? Tem uma tecnologia muito legal aqui por trás e isso influencia muito, muito, muito a maneira que você voa, tá? Quem nunca testou não pode falar que não sabe e não vai fazer diferença. Quando a pessoa pega um hardware desse aqui com 500 Hz, voando em 500 Hz, é muito diferente. A pessoa praticamente precisa aprender a pilotar de novo, que atrapalha não, mas influencia até nos rates que a pessoa usa, né? Porque às vezes o rate, a pessoa ela ajusta o rate de acordo com a pilotagem dela e com a resposta que o drone tem, né? Aqui nesse caso a gente tem uma resposta quase instantânea, né, do drone, então é muito diferente a pilotagem, tá? Então, se você está procurando um sistema de rádio que seja barato, tá? Esse cara aqui ele custa mais ou menos 1/5 do valor que custa um sistema no Crossfire, por exemplo,
né? Ou o sistema do Ghost. O sistema Ghost também é muito legal, mas também é muito caro, né? Um Tracer também é caro. O Express LRS, por ser open source, a gente tem um custo muito barato, né? A gente tem outros fabricantes fazendo hardwares diferentes, que isso é muito legal. A concorrência do mercado vai trazer mais hardwares e mais tecnologias. Nós já temos, por exemplo, o receiver Diversity da Matek, né? Que a gente tem 2 saídas de antena para ligar esse cara. Na verdade, nem precisa muito, porque esse cara já é muito legal com uma antena só. Com 2 antenas você tem mais flexibilidade aí, mais tranquilidade de link de sinal, beleza? Então, isso é muito legal ser open source, a comunidade vai mantendo, vai fazendo as alterações, vai fazendo os testes. Isso é muito bacana, não fica na mão de uma única empresa, né? Um código-fonte fechado, um produto fechado que você não tem acesso, você não tem como dar sugestões de funcionalidades, melhorias, né? Isso é tudo por conta da empresa. Sendo da comunidade, a comunidade lança sempre versões novas, é o que a gente tem visto aí com o Express LRS, correções de problemas, funcionalidades novas, né? Atualizações de velocidade, uma série de outras coisas. E também o preço, né? A gente tem uma queda e um preço muito mais acessível, tá? Para vocês terem uma ideia, o conjunto de um módulo, né, transmissor com 3 receivers sai em média de 360, 380 reais, tá? Então depende muito do valor do dólar, mas nessa faixa aí, tá? A gente tem módulos, versões mais simples, tem módulos mais versões Pro, que chega até 1 watt de potência de transmissão. Então a gente tem bastante coisa saindo no mercado. A gente tem hoje até placas, né, controladoras, flight controllers, principalmente dos VUPs, saindo já com o Express LRS integrado, né, porque você tem uma qualidade de sinal excelente. A gente tem um link, né, muito mais longo do que usar um receiver tradicional, né, usar um receiver on-board na placa lá, que geralmente esses carinhas usam. Com o Express LRS isso resolveu, porque eles têm uma tecnologia muito boa, uma distância muito grande que a gente consegue ir, mesmo com o receiver on-board na placa, né? Então isso abre um caminho aí de muitas possibilidades bacanas, beleza? Então se você está procurando um sistema de rádio confiável, barato, uma tecnologia de ponta, coisa fina mesmo, muito legal e também vai melhorar a sua pilotagem, vai de Express LRS, porque é muito mais barato, principalmente se você tiver vários drones, né? Cada receiver dele custa em média aí 70, 80 reais, é muito mais barato do que outros do mercado aí. Basicamente você compraria 3 receivers do Express LRS com o valor de de outras tecnologias, beleza? Vamos lá então, o hardware que você precisa para rodar o Express LRS, tá? Eu tenho aqui 2 controles, tenho aqui um Tango 2 Pro, beleza? E tenho aqui um Taranis QX7, o modelinho mais básico de rádio que quase todo mundo tem, tá? O que você precisa basicamente é que o rádio tenha aqui atrás, olha só, uma baia, né, para você poder encaixar o módulo, beleza? O Express LRS ele vem no formato de módulos, tá? Ainda a gente está vendo aí no mercado alguns rádios, né? Alguns anúncios de rádio saindo com o Express LRS on-board, mas ainda não temos nenhum assim efetivo que saiu, tá? Mas possivelmente, a passar do tempo, aí dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que já tenha algum rádio já com o Express LRS interno, beleza? Você precisa então de um rádio, né, que tem uma baia na parte traseira, tá? No caso do Tango aqui, eu comprei a baia aqui, né, o suporte, a expansão dele para você poder conectar módulos externos, tá? Então isso dá muito mais flexibilidade para você usar um multiprotocolo, usar o Express LRS, tá? Aí você precisa do transmissor, tá? O módulozinho que você vai conectar no seu rádio para fazer aqui a transmissão do sinal. A gente tem esse aqui que é o Nano, tá? Esse aqui é a versão que vai até, esse é da Rap Model. Ele é o ES24TX Slim, tá? Ele vai até 250 mW. Esse cara aqui com 250 mW você já consegue chegar muito longe, é um sinal bem forte, 250 mW. E esse cara aqui encaixa nesses rádios que nem o Tango, né? O Taranis lá, o X-Lite e tal, o Jumper T-Lite, né? Os rádios que tem essa baia pequena aqui atrás. Então você encaixa, trava ele aqui e ele fica aqui bacaninha, não atrapalha aqui a funcionalidade do rádio nem nada, né? E para guardar você pode tirar ele, né? Ou tirar só a antena e aí você guarda esse cara aqui. Nesse caso desses rádios aqui, né? Todos esses rádios que tem a baia, a JRB aqui atrás, o módulo é um pouquinho maior, ele encaixa aqui atrás, a antena sai aqui tranquilo, tá? Então todos os outros rádios, né? Por exemplo, Rádio Master X16, o Jumper T16, T18, a linha do Taranis aqui, a parte todos os rádios aí da Rádio Master e tal, todos eles têm a baia atrás, você já consegue encaixar ali o módulozinho. Só o modelo não é o Slim, tá? Daí eu vou deixar aqui para vocês o modelo desse cara que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui na tela para vocês, que é o hardware full, né? A caixinha inteira para você poder encaixar.
E aí nós temos também aqui os receivers, tá? Esses 3 receivers aqui são 3 modelos diferentes que eu vou mostrar aqui na tela para você, mas basicamente tem o modelo PP da Happy Model, tá? A gente tem o EP2 e temos o EP1, tá? A diferença dos 3 eu vou mostrar para vocês ali na tela já já, mas esses caras são extremamente pequenos. Olha só, vou mostrar para você aqui nessa outra câmera aqui de destaque, tá? Olha só o tamanho desse receiver, tá? Esse aqui é da Happy Model, mas a gente tem os receivers da Beta FPV, HGLRC, da Amatec, a gente tem da NAMRC, a gente tem várias marcas aí já produzindo, por exemplo, receiver, módulos, né, para você poder conectar, como eu disse para você aqui no começo, beleza? E o legal é que você pode usar qualquer marca de receiver que é da tecnologia Express LRS, tá? Não precisa ser Happy Model com Happy Model. Eu posso ter Beta FPV com Happy Model, Beta FPV com NAMRC, eu posso ter outros receivers, por exemplo, eu comprei aqui o receiver da Amatec, ainda não recebi ele, mas a hora que chegar, eu vou poder usar com o meu módulozinho da Happy Model tranquilo. O firmware é a mesma coisa, a tecnologia é a mesma, tá? Desde que o receiver seja tecnologia Express LRS, você pode usar entre as marcas que não tem problema, beleza? Vou mostrar para você aqui no computador agora então a parte do software, né? O que você precisa, o site, as instruções ali que tem para você fazer, o Express LRS Configurator, o script Lua que você tem que copiar no seu rádio, né? Na pasta de scripts do rádio. Então vamos aqui no computador que eu vou te mostrar. Bom, aqui no computador a gente tem o site do Express LRS, tá? Que é esse carinha aqui, o expresslrs.org, tá? Aqui eu tenho um overview geral, né, sobre o uso da tecnologia, né? Tem a suporte aqui para 900 MHz 2.4. A gente tem aqui em cima o link do GitHub, né, onde tem o código aberto, que é esse cara aqui, tá? Então aqui eu tenho o código fonte, eu posso contribuir ativamente para o código, né? Eu posso participar aqui, eu posso dar sugestões, fazer testes e falar dos resultados e tal, né? Isso é muito legal. Então aqui ele explica tudo que eu falei para vocês no começo, tá? A tecnologia do LoRa, né? Que a gente tem a melhor performance em range e latência, né? Comparado com outros sistemas, né? Então ele vai aqui até 500 Hz, né? Ele vai de 50 até 500 Hz, tá? Na versão 900 MHz até 500 Hz de atualização, até 200 Hz de atualização, desculpa. E na 2.4 vai até 500 Hz e eles já estão trabalhando com o pessoal do OpenTX, tá? Para fazer aqui chegar até 1000 Hz, cara. É muita coisa, tá? A gente vai chegar numa latência aí de 2 milissegundos, é muita coisa, beleza? Então, aqui ele fala, né, que tem comparado com alguns sistemas comerciais, né? Mas olha só, o Crossfire aqui em 50 Hz, a latência em milissegundos. O Crossfire em 150 Hz, né? A latência em milissegundos. E aqui que eu falei para vocês, né? O Express LRS em 500 Hz, a latência aqui, mais ou menos 4 ou 5 milissegundos. É muito baixo, tá? Comparado com outros sistemas aqui, tá? É muito legal o que eu falei. Isso influencia no seu voo demais, tá bom? Então aqui a gente tem uma tabelinha de range versus packet rate, né? A distância mais ou menos de sensibilidade do sinal. A gente tem alguma tabelinha de hardwares aqui que são suportados e tal. Tudo isso a gente tem aqui também no site do Express LRS, né? A gente tem aqui o download do Configurator, tá? Que é o software que eu já vou mostrar para você aqui, que a gente precisa para fazer as atualizações de firmware aqui. Então aqui tem um guia, né? Um Quick Start, para a gente poder ver tudo que a gente precisa, tá? Então ele fala aqui para você, tá? Beleza? Então, primeira coisa, a gente vai instalar o Express LRS Configurator, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, toda a base de setup. Então aqui é rápido, a gente vai baixar ele aqui, né? Clica aqui para baixar, ele já vai trazer aqui o GitHub desse cara. E aqui embaixo você tem aqui as versões, né? Para Mac, Linux e tal. Eu tenho aqui para Windows, né? Também o executável, então eu clico nesse cara, baixo ele, instalo, next, finish, já era. Tranquilo, não tem nenhum segredo, beleza? Instalou o Express LRS Configurator, você vai abrir ele, que é esse cara aqui que está na tela, beleza? Então esse cara aqui tem algumas opções interessantes, como a última versão aqui que está liberada lá para poder usar, né? No caso aqui na gravação desse vídeo é 1.2.0, tá? O target, né? A gente tem os hardwares aqui que são suportados, tá? Então esse hardware aqui é interessante que você precisa selecionar a versão correta. Então temos todos esses caras aqui, ó, todos esses fabricantes, né? Tanto na versão 2.4 quanto na 900 MHz. Por exemplo, se eu selecionar Happy Model 2.4 aqui, né? Eu tenho aqui embaixo na opção Device, eu tenho as opções aqui de fazer o flash nos receivers, né? Ou nos módulos transmissores, né? Então eu preciso selecionar a versão correta aqui para não dar problema, beleza? Então eu selecionei, por exemplo, vou pegar o meu módulo MicroTX aqui, né? Ele tem aqui o Slim, tá vendo? Ó, o Slim Pro 2400 TX, tá? Esse cara aqui é a versão que eu tenho aqui, tá?
Então ele é o módulozinho pequeno, né? Que é esse carinha que eu tô com ele na mão aqui, beleza? Aí ele já vem aqui embaixo. Eu tenho as duas opções aqui, né? O Flashing Method, que é via UART, ou seja, conexão via cabo USB. Esses caras geralmente têm uma porta USB, nesse caso é aqui do lado, ó, tá? Desse módulo. Os outros módulos também tem, às vezes na parte interna, tá? Uma porta USB para você conectar e fazer atualização. Ou via Wi-Fi, né? Pelo rádio você consegue habilitar o Wi-Fi desse cara e ele cria uma rede sem fio que você conecta aqui no computador. Ele abre uma página, né? Um site que está dentro desse cara aqui para você fazer o upload do firmware, né? No receiver é essa forma que a gente usa, que é muito mais fácil. No transmissor é mais fácil fazer via UART, né? Conecta o cabo USB, ele já detecta aqui e a gente já faz, beleza? A gente tem algumas opções aqui, mas o mais legal do Express LRS é que a gente não tem bind via botão, né? Isso aqui é muito legal porque você precisa configurar um bind phrase, né? Como se fosse uma senha, né? Para você conectar entre o transmissor e o receptor. Então a senha que você colocar aqui, a frase que você colocar, você precisa colocar igual no transmissor e em todos os receptores. Automaticamente quando você liga, né, o receptor, ele acha o transmissor, né? A gente sempre tem que ligar o transmissor antes, tá? Ligamos o transmissor, ligou o receptor, ele conecta através, ele faz um hash, né, MD5, aí, uma tecnologia de hash de senha, e aí ele conecta os dois receivers aqui, o transmissor e receptor, tranquilo e fica conectado, né? Não tem botão de bind, não tem nada, beleza? A gente tem algumas opções aqui e tal, a gente tem a parte de feature, não vou entrar em detalhes aqui que é cada uma dessas coisas, porque ele já vem aqui pré-configurado, tá? Ele já vem aqui com as opções marcadas, tá? Uma coisa interessante aqui que a gente tem que fazer é marcar aqui a telemetria, né? Esse cara aqui tem suporte à telemetria também, né? Ele fala até aqui no help aqui quais são as opções, né, que ele tem aqui, né? As opções que ele mostra aqui de telemetria, né? Então isso aqui é muito legal. E aqui também alguns rádios, né? Ele também fica falando para você que dando erro de telemetria, perde a conexão ou não, mas é porque ele perde ali a comunicação de telemetria, beleza? Então ele até fala para você aqui, se você tiver com um rádio mais antigo ou rodando uma versão do OpenTX que não fica avisando você toda hora, né? Ele vai falar para você aqui, para você marcar esse cara aqui e mudar aqui o intervalo em milissegundos. Não precisa, né? Para você rodar o sistema aqui, você precisa estar com o OpenTX atualizado no seu rádio, tá? Atualizado para a última versão sempre, beleza? Na gravação desse vídeo aqui, o OpenTX está na versão 2.3.14, tá? O mínimo que eles pedem aqui é a versão 2.3.12, beleza? Então o seu rádio tem que estar atualizado no OpenTX. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada aqui na aula da academia, no módulo de OpenTX, programação para rádio, que eu explico lá certinho como você faz essa atualização, beleza? Aqui então no OpenTX Configurator, a gente tem aqui outra opção aqui também do Wi-Fi, né? Que a gente consegue automaticamente subir a rede Wi-Fi desse cara aqui, né? Então, depois de 45 segundos aqui dele ligado, não tem nenhuma conexão com algum receiver, ele automaticamente cria uma rede Wi-Fi, que é essa que a gente usa para fazer a atualização aqui, beleza? Então, essas opções são as opções default, né? Basicamente, você precisa colocar aqui a sua binding phrase, você vai colocar o que você quiser, você escreve, tá? Essa opção tem que estar marcada para você não ter desync, né? Por exemplo, se você tiver um fail-safe, né? Perder o sinal em algum lugar, você precisa desligar o receiver e ligar de novo. Com essa opção aqui marcada, não precisa desligar o receiver, tá? Você só, a hora assim que tiver o sinal novamente no range, ele reconecta automático, beleza? A parte de hybrid switches aqui, para você ter chaves, por exemplo, com 3 posições, né? Então já vem marcado, vamos habilitar aqui a telemetria, e aí aqui embaixo a gente tem a seleção, né, da porta serial que está conectado, aqui não está conectado no meu módulo, né? Mas eu teria aqui a porta serial para conectar e fazer a atualização. Daqui a pouco eu vou fazer com vocês aqui o processo, né? Aqui é só um overview. Aqui nesse cara ainda a gente tem, né, um script Lua, tá? O que é o script Lua? São os scripts de automação do OpenTX, que a gente consegue fazer coisas aqui, por exemplo, mudar a configuração desse cara, né? Mudar a potência de miliwatts, mudar a taxa de atualização, mudar a taxa de telemetria, né? Isso tudo a gente consegue fazer. E a gente tem que vir aqui nesse cara e clicar nesse botão, ó, Download Lua Script, tá? Ele vai trazer esse ponto Lua pra gente aqui, né? E esse cara aqui a gente tem que salvar ele na pasta do rádio, tá? No micro SD do rádio, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como a gente faz, beleza? Bom, próximo passo aqui então, voltando no site do Express LRS no Quick Start,
A gente instalou o configurator, fizemos um overview aqui como que ele funciona, tá? A gente tem aqui detalhamento, né, das opções do firmware, né, o que você precisa selecionar, que eu passei mais ou menos com vocês ali, tá? Isso aqui é bem tranquilo. E aí a gente vai para a parte do hardware, tá? O que a gente precisa aqui para rodar esse cara. Então, seguindo aqui o Kickstart, a gente tem aqui a preparação do rádio, né, que ele fala para você aqui atualizar aqui, né, o OpenTX para 2.3.12, né, que é a mínima que precisa para poder funcionar. Beleza? Aqui na parte de configuração eu vou fazer com vocês aqui mostrando certinho como que a gente faz a configuração, mas basicamente no rádio a gente vai configurar aqui o protocolo externo, né, o external RF, desligar o internal RF que o rádio tem, tá? E aqui no modo a gente coloca como Crossfire, beleza? Como se fosse o protocolo do Crossfire, tá? Aqui em outros rádios também, como o T16, o TX16S, na Rádio Master, mesma coisa, né? A gente desliga o internal RF e habilita o módulo externo na opção Crossfire, tá? Essa é a configuração do rádio que a gente precisa fazer, é bem tranquilo, bem fácil, tá? Aí um detalhe é o seguinte, galera, alguns rádios, tá? Como o QX7, o X10, o X12 e tal, da FR Sky, eles precisam de um mod aqui para poder usar um baud rate mais rápido, tá? Na configuração do OpenTX, a gente tem uma opção lá no hardware que a gente consegue trocar a taxa de comunicação com o módulo externo, tá? Então, alguns rádios você não vai conseguir usar esse cara na velocidade de comunicação máxima, né? Que é 400.000 bits aqui de configuração, né? A gente precisa deixar ele em 115.200, que é o caso do nosso QX7, tá? Se eu tentar usar esse cara com 400.000, ele não vai dar certo, porque o hardware desses caras aqui é mais antigo, ele precisa de um mod, né, físico no hardware para fazer funcionar nessa velocidade mais alta. O que vai atrapalhar isso, né? Basicamente, isso vai limitar você na velocidade de comunicação que você consegue no packet rate, tá? Então, se você tiver um rádio mais antigo, você vai ter que deixar a configuração do baud rate em 115.200 na tela de hardware, né, do seu rádio, e isso vai limitar um pouco ali a taxa de comunicação com o módulo, tá? É pouca coisa? Não, 115.200 já é uma atualização rápida, né? Mas para algumas outras coisas aí, por exemplo, a taxa de atualização dos 500 Hz, né? A gente não vai conseguir utilizar, porque a gente tem uma atualização muito mais rápida do que a comunicação aqui com o rádio, tá? Então não vai dar muito certo, beleza? Então, tomem cuidado com isso só. Aqui ele fala, né? Ele explica sobre o mod, né? E as versões de rádio. Se você tem um rádio aí, Rádio Master, Jumper, Tango, esses rádios mais novos, cara, não tem problema. Você pode deixar na configuração default aí que não tem problema. Aqui ele mostra o Taranis QX7, ó, onde a gente muda na aba Hardware a opção aqui do Max Bauds, né? E alguns rádios nem tem essa opção para trocar, porque ele trabalha já com os hardwares mais novos que suportam isso aqui, tá bom? Aqui ele fala sobre o ADC Filter também, que tem que estar desligado, né? Por padrão, esses rádios aqui, por exemplo, o Tango, os mais novos, já tem a opção desativada por padrão, beleza? Aí vem as instruções aí de como fazer o flash, né, dos módulos, tá? Que daí eu vou mostrar para você no passo a passo aqui que a gente vai fazer. Tem a parte dos receivers aqui, tá? Que também ele mostra para você, né, a parte de status, tá? Ou seja, o site é bem completinho, a gente tem todas as instruções aqui, né, a parte de software, a parte de hardware, né? Aqui na parte de hardware, a gente tem aqui quais são os hardwares compatíveis, né? Por exemplo, a parte de 2.4, né? Quais são os módulos aqui na Rap Model, né? A gente tem aqui o website, se a gente entrar aqui nele, a gente tem a lista aqui de hardware, né? Quais são os hardwares que esse cara faz, no caso da Rap Model, né? O Slim Pro, que esse cara aqui é um módulozinho novo, né? Que vai até 1 watt de potência. O módulozinho aqui é o Nano, né? O TX, né? Para o X-Lite, o Tango. As FCs aqui que já tem o X3LS embutido e por aí vai, né? A gente tem várias outras coisas aqui, ó. Várias páginas aqui, ó. O módulo pro T-Lite, outra FC, ó. O módulo Full, né? Que é o que eu falei para vocês, que é o micro, né? Que vai atrás do QX7 ali, por exemplo. Versões de cases diferentes aqui, né? Que já vem nessas versões mais novas. Aí os receivers, olha só, né? As 3 opções de receiver que eu vou mostrar para você aqui como a gente vai fazer. Opções de antena, né, de tal. Então, assim, tem bastante coisa, né, que a gente consegue ver, tá? Aí a gente tem os outros fabricantes, né, da Nano RC, temos aqui da Beta FPV, né, que também tem aqui, temos o Ghost, a gente consegue usar o hardware do Ghost, como eu falei, a mesma tecnologia, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o módulo aqui da Beta FPV, olha só, a versão 215, 2.4, né, com a anteninha aqui bem bacana. Temos um módulo aqui
pequeno só da Beta FPV, não temos ainda um módulo micro, né? Esse aqui é só o nano, tá? Ele explica como configurar, tudo certinho, beleza? E esse cara aqui chega até 500 mW, né, de potência, tá bom? Então, o que eu falei, esses 500 mW, 250 mW para essa tecnologia já é muito forte, né? Já é muito legal, assim, você consegue chegar num range, uma distância bem bacana aí, beleza? Aqui temos outros caras, temos os receivers, né? O EP1, EP2, o PP e tal, que eu já vou mostrar para vocês aqui a diferença, beleza? Temos aqui da Matek, os receivers do Ghost, que também são carinhos. Os hardwares de 900 MHz, né? Se você optar por usar 900 MHz, também tem, tá? Então, mesmo assim, ele é bem mais vantajoso do que usar o Crossfire pela taxa de atualização, tá? Você vai ter ali 200 Hz de atualização e uma tecnologia muito mais atualizada, né, do que 10 anos atrás, como é o Crossfire, beleza? Então, você tem uma tecnologia mais atualizada, você tem um software mais atualizado, né? Updates constantes aí, suporte da comunidade, isso é muito bacana, beleza? As flight controllers, né, as placas aqui que estão saindo já com o Express LRS embutido, tanto 2.4 quanto 900, né? E a parte de construção do módulo, se você quiser fazer o seu módulo. Hoje em dia não tem mais necessidade de você fazer seu módulo, a não ser que você seja um maker, né, um aventureiro que nem eu sou, e eu fiz aqui os módulos, tem aqui os módulos feitos, né, no começo lá atrás não tinha comercial. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, a gente vai atualizar o nosso transmissor, beleza? Vamos fazer o flash aqui passo a passo, vou mostrar para você como faz. É muito fácil, muito tranquilinho, tá? Vou plugar aqui meu cabo USB, beleza? Vou plugar aqui na lateral do meu notebook. Aí eu vou plugar aqui, como eu falei, tem a porta USB aqui na lateral, né? Alguns módulos tá dentro, né, internamente, mas é só você achar aí a porta USB. Vamos plugar ele aqui. Ele vai alimentar aqui, né? Ele vai acender, olha só, beleza? E o computador vai reconhecer esse cara como uma porta serial, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu Express LRS Configurator, vou selecionar a última versão aqui sempre, tá? E aí é mais legal você manter sempre os receivers e esse cara aqui sempre na última versão. E se você atualizar, por exemplo, o transmissor, o ideal é que você atualize os receivers também, que é muito fácil, que eu vou mostrar para você como faz, beleza? Aqui o meu é o Rap Moda 2.4. O meu device aqui, ele não é o Slim Pro, né? Ele é esse cara aqui, ó, o S24TX, né? É o mesmo do Nano, beleza? É o Nano, né? É o mesmo hardware do Micro, né? Mesma coisa. Aqui via porta o ART, tá? Aqui, minha bind phrase é essa daqui, eu já configurei ela aqui, né? Já deixei certinho. Eu tenho aqui as opções, né, de configuração. Eu vou deixar habilitado o Hybrid Switches para ter opções de chaves aí de 3 posições. A minha telemetria, se eu quiser ter mais tempo, né, uma latência menor, né, quiser ter uma atualização mais rápida, eu posso desligar a telemetria. Afinal, a gente usa os drones, né, e a gente não fica prestando atenção na telemetria, né. A gente consegue fazer algumas automações no rádio, como, por exemplo, fazer o OpenTX falar, o Link Quality, algumas opções ali, nível de bateria do drone e tal. Então, se você usa, beleza, deixa habilitado. Se você não usa a telemetria, você pode até desabilitar, que não tem problema, tá? A parte de rede aqui, né, deixar aqui habilitado automaticamente, beleza. Aqui embaixo eu preciso selecionar, ó, apareceu aqui ó, com 9, né, a minha porta serial, que é desse carinha aqui, beleza? Então, aqui embaixo eu vou deixar marcado a minha porta com 9, que é desse hardware que eu conectei aqui. E aí aqui a gente tem duas opções, né, Build e Build and Flash. Se você está fazendo atualização por Wi-Fi, né, que não é o nosso caso aqui, você vai clicar só no Build, né, depois eu vou mostrar para você aqui no Receiver, mas a gente vai clicar aqui no Build and Flash. E aí você precisa estar conectado na internet para ele poder baixar aqui os pacotes e fazer a atualização do flash desse cara aqui, beleza? Vamos esperar ele baixar aqui, enquanto isso você vai vendo aí, ele está fazendo aí, baixando as atualizações e tal, né? Então ele começa a baixar aqui, ó, tá, os pacotes, ele vai fazer o build, né, do código para a gente, olha só, baixando aqui as bibliotecas, tudo certinho, tá? E aí ele vai fazer aqui o build, né? Vamos esperar aqui que ele já vai começar a fazer. Enquanto isso, dá para tomar um cafezinho e tal, é muito rápido, mas dá para ir lá pegar um cafezinho, uma água. Geralmente, galera, a primeira vez que você faz, ele vai baixar na internet todo o código aqui, todas as bibliotecas, então demora um pouquinho. Depois as outras versões é mais fácil, olha só, ele já está buildando aqui, ó, já fez o código, tá? E ele vai começar a fazer o flash aqui, ó. Olha lá, beleza, porta serial 9, tá atualizando, olha lá, ó. Tá recebendo aqui, fazendo a gravação do firmware. Esperar ele terminar aqui. E beleza, tá? Deu sucesso, maravilha. Tá feito aqui a configuração do nosso módulo. Vamos voltar aqui, tá? Para a gente poder fazer o próximo passo agora. Próximo passo que a gente vai fazer é configurar o nosso rádio, beleza? Eu vou ligar aqui nosso rádio.
Estou aqui com o meu rádio já ligado, tá? Eu posso aqui tirar esse módulozinho aqui, né, do cabo USB, não vou precisar mais usar ele aqui. E ele está pronto para eu conectar aqui na traseira do rádio, tá? Eu estou com o meu modelo padrão aqui do rádio ainda, eu não configurei nada dele aqui, tá? Então vou conectar ele aqui, note que ele não ligou, né, não fez nada. Aqui eu estou com o meu perfil selecionado para Crossfire, né? Ou seja, aqui eu estou usando o módulo interno do rádio, tá? Eu vou mostrar para você como vamos fazer aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o script Lua, tá? E colocar aqui na pasta do rádio, beleza? Então, vamos aqui conectar nosso cabo USB no rádio, tá? Ele vai trazer aqui para mim a opção, né, de conectar aqui o que a gente quer fazer, né? Então, eu vou colocar como USB Storage, tá? Para poder ter acesso ao SD Card do OpenTX aqui. Se você tiver o SD Card fácil aqui, você tira ele, conecta no seu computador também, funciona da mesma maneira, beleza? Então, eu tô com o meu rádio aqui, vou deixar ele aqui em cima. Eu vou vir aqui e vou dar um download Lua Script, beleza? E aí eu vou salvar esse cara aqui no meu rádio direto, tá? Eu posso salvar no meu computador, mas eu já vou salvar na unidade do Tango aqui, ó. A minha unidade do Tango aqui não é essa H aqui, tá? É essa unidade F, olha só. Essa H é a unidade interna do rádio, né? Ela tem aqui a cópia do firmware atualizado. Eu tenho uma unidade USB F aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui é o SD Card, né, do OpenTX. Ele tem essa estrutura de pastas aqui. Então, basicamente, tem que vir aqui na pasta Scripts, Tools, beleza? E eu vou salvar esse cara aqui dentro. Ó. Eu já tenho aqui a versão antiga dele. Aí um detalhe, sempre que você mudar a versão, atualizar a versão do Express LRS, sempre baixa o script Lua novamente, porque pode ser, tem funcionalidades novas, tem as coisas novas que vai dar erro na hora de você executar aqui no rádio, beleza? Vou substituir ele aqui e beleza, tá feito. Vou desconectar aqui meu cabo USB do rádio para eu conseguir mexer na configuração dele aqui novamente, tá? E aí basicamente o que eu vou fazer? Eu vou criar um modelo aqui no rádio, tá? No OpenTX, se você não sabe como fazer isso na aula de OpenTX aqui no módulo, eu ensinei como fazer, específico para usar com o Express LRS. Então, eu vou vir no modo Select aqui, no meu Crossfire, eu vou dar um Duplicate Model e aí eu já criei ele aqui, renomeei ele para LRS, né? Eu vou ativar ele aqui, tá? Select Model, beleza? E ele tá aqui, beleza? Eu vou entrar aqui na configuração do modelo, tá? Vou descer aqui todas as opções, beleza? E nessas opções aqui que eu vou descer, eu vou achar aqui a opção do External RF, olha só. Então, no meu caso aqui, o External RF, ele está como CRSF, que é o módulo do Crossfire, e é só isso, tá? Note que aqui atrás o módulo já ligou, tá? Ele está aceso aqui, né, indicando que está em funcionamento, e beleza, tá? Próximo passo que a gente vai fazer aqui, então, é configurar o TX aqui, né, pelo rádio. Como que a gente faz isso? Eu vou entrar aqui, vou segurar apertado, né, a tecla menu ou a tecla CIS aí do seu rádio, para entrar aqui no Tools, que é aquela ferramenta que a gente copiou agora do script Lua, beleza? E aí aqui no Tools está aparecendo para mim o LRS, que é aquele script que a gente acabou de copiar lá. Então eu vou clicar nele para executar. E aí na tela que ele já traz para mim algumas opções. Olha só que bacana, né? Então eu tenho aqui o Packet Rate, aqui no caso está em 250 Hz, eu posso mudar ele aqui até 500, né? Se eu mudar aqui, ó, até 500 Hz. A taxa de telemetria, né, que está 1 por 128, o que significa isso? Que a cada 128 pacotes de dados, 1 é de telemetria que retorna para o rádio, né? E eu posso alterar isso aqui, ó, até deixar ele 1 para 2, né? Ou seja, cada 2 pacotes, 1 é de telemetria, né? Meio a meio. Isso aqui vai aumentar, claro, a taxa de atualização, ele vai ficar mais devagar, só que você tem a taxa de telemetria mais em tempo real. Então, se você está fazendo um voo long range, por exemplo, essas opções aqui, ó, 1 por 4, né, 1 por 8, 1 por 16 e tal, talvez seja mais interessante, ou você pode desabilitar a telemetria também, beleza? Potência, né, eu posso mudar aqui o power, né, no caso aqui, eu posso deixar aqui, por exemplo, em 50 miliwatts, posso mudar aqui para 100, 250, né, no caso desse módulozinho aqui ele vai até 250 só, se eu tentar colocar uma potência maior ele volta, tá vendo? Se eu tiver o Pro, né, ele vai até 1 watt, então eu tenho a opção aqui de colocar 1 watt, tá vendo? Né, eu consigo mudar isso aqui no Pro, beleza? A banda aqui eu não consigo mudar. Aqui tem a opção de bind que ainda não funciona, né? Não precisa. E eu tenho a opção do Wi-Fi Update aqui, que é para habilitar o Wi-Fi desse cara para você fazer o update via rede Wi-Fi, beleza? Então aqui basicamente deixar na taxa de atualização que você quer, né? 500 Hz é muito legal, muito bacana para você voar próximo de você, tá? Então o ideal aqui
se você estiver voando uma distância, né? Quanto maior for o packet rate, menos distância você vai ter, tá? Então aqui o ideal, né, para você usar esse cara aqui, você pode usar sim 500 Hz, que é muito bacana, você vai ter uma distância, e o quanto da distância depende muito da potência que você está usando, o posicionamento do receiver no seu drone e tal, mas você voar vamos dizer assim, para corrida, né, que você tem uma sensibilidade muito maior, para algumas opções aí mais próximas de você, vou dizer que o voo de proximidade aí de até 1 km, tá? O 500 Hz funciona muito bem. Acima disso, é legal você diminuir aqui a taxa do packet rate, né? Deixar aqui em 250 Hz, por exemplo, já é bastante alto, né? Já é bem bacana. E a opção de power aqui você pode deixar em 250, tal, não tem problema, tá? Você pode deixar certinho. A telemetria também você pode deixar 1 por 128, não sei que você não usa, você pode desligar, não tem problema, beleza? E aí estamos configurados aqui, tá? Se você tentar rodar esse cara com ficar um monte de interrogação aqui, alguma coisa assim, tem algo errado aí, tá? Ou o módulo não está encaixado direito aqui atrás, ou o seu rádio precisa daquele mod que eu falei para para configurar corretamente ele funcionar certinho, tá? Mudar a velocidade lá do Max Baud, né, que eu falei para você, ou até fazer o mod interno no hardware para fazer funcionar, beleza? No mais, é só plugar, conectou, baixou o script, já aparecem as opções aqui. E aqui no rádio é essa configuração que a gente tem que fazer, beleza? E aí a configuração do modelo é tradicional do OpenTX, né? Como a gente já viu na aula de OpenTX aqui. Se você não viu ainda, dá uma corrida lá que eu explico tudo certinho, como configurar ali os modelos, a parte dos canais auxiliares e tudo mais, beleza? Bom, o próximo passo a gente vai fazer a atualização do receiver, tá? Eu vou desligar meu rádio aqui, porque para a gente fazer aqui a instalação do receiver, eu preciso conectar ele fisicamente na NFC. E aí eu vou mostrar para você aqui como a gente vai fazer isso. Basicamente a mesma ligação de um receiver do Crossfire, né? Eu tenho uma porta wired serial RX-TX e alimentação positivo e negativo, só isso, tá? O receiver ele tem na parte de baixo dele aqui, ele tem aqui os terminaizinhos, né, de conexão. E aí aqui não está escrito que é cada pad, mas eu vou mostrar para você aqui na tela quais são esses pads de conexão, beleza? Então tá aqui, ó, nós estamos aqui com os 3 modelos de receiver, tá? Que nós temos disponíveis. Quais são, aqui no caso o receiver da Happy Model, tá? Eu tenho outras marcas, que nem Beta FPV, Matec, que eu falei para vocês, né? A gente tem outras opções aí. No caso aqui eu tenho da Happy Model, eu uso esses caras aqui faz um bom tempo, nunca deu problema, nunca tive nenhuma dor de cabeça, nem fail safe, nem nada, tá? São receivers muito sólidos aí, muito legais. Tem a versão PP, né? Esse cara que tem a antena de cerâmica on-board na placa. Tem o EP1 RX, que ele tem a saída aqui do conector UFL, né, para anteninha externa. E eu tenho o EP2, que ele é basicamente esse mesmo cara de hardware, mas ele tem a antena também de cerâmica na placa. Qual que é a diferença? O alcance, tá? Essa anteninha de cerâmica na placa aqui, ela é ideal para montagens pequenas, drones pequenininhos, né, tutpics, whoops e tal. E ele chega a uma distância aqui, eu diria que o ideal é até 1,5 km, 2 km de distância, tá? Esse cara aqui você tem a flexibilidade de colocar uma outra antena aqui, né? Trocar essa antena. O kitzinho ele vem aqui, né? O receiver ele vem com 2 tamanhos de antena, um cabo um pouco maior, uma outra um pouco menor, para você poder posicionar a antena melhor no seu drone, tá? Então se você está usando esse cara aqui num drone maior, por exemplo, um 7 polegadas, o ideal é que você posicione essa antena na parte de trás do drone, num suporte, tal, para ficar melhor sinal de recepção, beleza? Então, esse cara aqui, essa anteninha, ela é pequena sim, porque a antena ela diz respeito à frequência que ela trabalha, beleza? Então, não é porque a antena é pequena porque ela é ruim, não é isso. A antena do Crossfire ela é grandona porque a frequência do Crossfire ela é menor, né? Então, quanto menor a frequência, maior tem que ser a antena, tá? E conforme eu vou aumentando a frequência, essa antena vai diminuindo o tamanho dela e ela é proporcional a essa onda, né? Essa frequência da onda da antena. Então, ela é totalmente balanceada, bem feitinha, pensado nessa frequência de uso da antena. Existem outras antenas aí para 2.4 GB, né, desse tamanho, que você pode trocar, nesse caso do receiver aqui, né, mas essa anteninha funciona muito bem, eu tenho usado ela e ela é muito bacana, beleza? Quais são as diferenças aqui dos 3 receivers? Olha só, tem uma tabelinha aqui embaixo mostrando, eu tenho aqui o PP, né, ele tem basicamente um STM32, ali um chip, né, um F3 ali nesse cara. Eu tenho o RF chip, os 3 são iguais. Eu tenho aqui a antena de SMD de cerâmica. O tamanho deles é um pouquinho maior, né? Porque a antena cerâmica aqui era um pouco mais volumosa, né? Então ela tá um pouquinho mais alta, mas é pouquinha coisa, 3 milímetros maior só.
O peso deles varia um pouquinho. A parte aqui de target, né, do firmware, se você não atualizar o firmware dele, ele vem com um firmware padrão aqui de fábrica, né? Então, o ideal é que você não use ele, que você atualize, que eu vou mostrar para você como faz já, que é muito simples, tá? E aí eu tenho aqui as opções de upload, né? Ou seja, esse cara aqui ele usa o PP, ele tem o Betaflight Pass-Through, ele não cria uma rede Wi-Fi, tá? O que é o Betaflight Pass-Through? Depois de instalada no drone, eu vou conectar o cabo USB na controladora, né, do drone. Na opção do Express LS Configurator tem a opção ali do Pass-Through, né, o Betaflight Pass-Through, que é o que? Ele tem uma opção no Betaflight de atualização de receiver, onde ele envia esse firmware para a controladora faz o update no receiver plugado lá no drone, né? Você não precisa desconectar o receiver, não precisa tirar a alimentação, não precisa fazer nada, ele automaticamente faz esse update. Via Wi-Fi é basicamente a mesma coisa, só que ele cria uma rede Wi-Fi, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho aqui, e aí eu entro nessa rede Wi-Fi e faço o update do firmware através dessa rede Wi-Fi, que é muito simples também, o receiver reinicia, pronto, está atualizado, não preciso tirar nada do drone, conectar nada em lugar nenhum, beleza? O EP1, né, que vem aqui com a anteninha externa, né, que é esse cara aqui, ó, tem a saída para antena externa. Eu tenho aqui as mesmas coisas, só que tem a antena Omni aqui, né, essa anteninha que vem com ele, que eu posso trocar essa antena, inclusive. E o EP2 é a mesma coisa, o mesmo hardware, né, só que ele tem a antena SMD de cerâmica aqui na placa para montar. Então, quando você vai usar esse cara, você pode usar assim esse cara, e aí você tem que posicionar esse receiver de uma forma onde a antena fique mais exposta possível, tá? Para que você não tenha problema de sinal. Não dá para você colocar esse receiver dentro de um frame inteiro de fibra de carbono, porque ele vai barrar o sinal, né? Ele vai travar bastante o sinal ali. Então a ideia é que você coloque essa antena de cerâmica, né? No caso essa pequenininha aqui, ó. Opa, tão pequenininha que pulou aqui, ó. Essa anteninha de cerâmica aqui, o ideal é que você coloque o receiver na parte de trás do drone, na parte de cima, em algum lugar, lógico, protegido, tal, para não dar problema, mas uma parte que seja o mais afastado possível da fibra de carbono. No caso de UPS e tal, que é plástico, não tem problema, você pode colocar ali que não tem problema nenhum, beleza? Bom, com isso aqui a gente vai ver aqui então como fazer a ligação desse cara, tá? É muito simples, né? Aqui a gente tem, olha só, o guia, né, quais são os terminais aqui desse cara, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse cara aqui, né, que é o nosso receiver EP1, né, que tem a saída para antena, né? Então a gente tem, olhando de cima, né, o conector da antena aqui, a gente tem essas portas aqui, olha só, RX, TX, 5 volts e GND, tá? Então, esse cara aqui ele usa uma porta UART, tá, galera? Então, a gente já viu aqui, já expliquei para vocês que é uma porta UART, né? Basicamente são dois fios de comunicação, né? Uma porta serial, onde tem que ligar cruzado, né? Ou seja, o RX é de receptor, o TX de transmissor. E aqui na nossa FC, eu preciso ligar esse cara invertido, né? Eu ligo o receptor no transmissor da FC e o transmissor no receptor dessa placa, né? Se você não ligar assim, não tem comunicação, tá? A porta UART tem que ser ligada invertida, beleza? Então eu tenho esses caras aqui, é muito fácil fazer a ligação, eu tenho aqui embaixo uma FC para mostrar para você, uma All-in-One, mas pode ser qualquer outra FC, beleza? Onde eu tenho aqui as minhas saídas UARTs aqui, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer a ligação aqui nessa UART R1T1 que está mais próximo, tá? Então a minha UART 1, beleza? Eu vou conectar esse cara aqui para mostrar para você que é muito fácil fazer, tá? Eu vou pegar aqui o meu fiozinho aqui, vermelho primeiro, tá? Para a gente ligar aqui o nosso 5 volts, tá? Então eu vou pegar aqui os 5 volts da FC, vou ligar aqui no meu receiver, beleza? Vou pegar aqui meu fio preto para ligar no meu GND, que é esses dois pads aqui, então eu vou ligar aqui no meu GND, beleza? Eu vou pegar outra cor de fio aqui, eu vou pegar um amarelo para ficar mais fácil de enxergar, tá? Então o meu TX aqui, né, que é esse cara aqui, é RX, né? Então como eu falei para vocês, o meu TX da placa vai no RX do receiver, beleza? E vou pegar outra corzinha aqui, um verde, né? O meu RX, né, no caso R1 aqui da minha placa, vai no TX aqui desse cara, beleza? Só isso, simples assim, não tem complicação, né, muito fácil fazer a ligação. Os outros aqui é a mesma coisa, tá? Todos eles têm a mesma ligação, mas se for fazer a ligação é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se eu for ligar aqui o EP2, o PP, né, vou pegar o PP aqui, tá? A mesma coisa, né, eu vou ligar aqui o meu TX, né, no meu RX, beleza? Vou ligar aqui o meu RX no meu TX da placa, aí positivo aqui, negativo, né? Vou ligar aqui o meu negativo, meu GND, e vou ligar aqui o meu positivo, olha só. Mesma coisa, beleza? Não tem segredo.
Dá para mudar a porta UART? Sim, dá para mudar a porta UART. E aí lá na configuração do Betaflight, na aba de receiver, né, na portas, a gente vai colocar ali como serial RX, a porta UART que a gente colocou desse cara aqui que eu vou mostrar para você já também, beleza? Feita a ligação na FC, eu tenho aqui, por exemplo, um dronezinho aqui de 4 polegadas, um Chimera 4, onde eu fiz aqui a instalação, né, do meu receiver aqui. Já coloquei aqui a antena aqui na parte de trás dele, né? Essa anteninha aqui que você tá vendo, né? Já tá posicionada aqui, né? Certinho. E aí eu tenho aqui feito a ligação aqui já do receiver com a minha controladora, beleza? O receiver tá aqui guardadinho, bonitinho, tá? Então eu vou usar esse carinha para mostrar para vocês aqui como a gente faz a configuração lá no Betaflight, tá? Eu vou conectar aqui o cabo USB nesse cara. Pluguei meu cabo USB aqui, tá? Ele vai aqui, algumas controladoras quando você liga, ele alimenta o receiver, né? Algumas não alimentam, tá? Mas a gente vai ver aqui a configuração desse cara no Betaflight. Bom, já estou aqui no Betaflight, vou conectar na porta do drone aqui, e aí eu venho na aba portas, que é muito simples. E aí ele tem que estar aqui habilitado, né, na serial RX, essa chavinha aqui na UART 1, que é exatamente a UART que a gente fez a ligação lá fisicamente do nosso receiver, beleza? Na aba configuração tem mais uma parte que a gente tem que fazer aqui, que eu tenho que vir aqui colocar como serial base de receiver, o mode, né? E aqui o protocolo a gente coloca como CRSF, tá bom? Então tem que estar com esse protocolo aqui também. Dou um save aqui, o drone vai reiniciar e está configurado o que você precisa fazer aqui no Betaflight para funcionar o Express LRS, beleza? Bom, uma vez feito isso, a gente vai então atualizar o receiver, né? Atualizar o software do receiver. Quando você liga o receiver, ele fica sem receber conexão do transmissor. Olha só, o meu receiver está aqui, né? Ele está piscando uma luzinha laranja bem rápido aqui. Ele entra automaticamente no modo de rede Wi-Fi, tá? Então ele já criou uma rede Wi-Fi aqui para mim, que eu vou mostrar para você aqui no computador. A gente vai, primeiro vamos fazer o build aqui da versão que tem que estar conectado na internet. Depois a gente vai conectar nessa rede e fazer o update desse cara aqui, beleza? Então, voltando no Express LRS Configurator aqui, eu vou usar a mesma versão de release, né, que eu usei no meu transmissor ali. Ainda é RapMod 2.4, mas aqui eu vou mudar, né? No caso aqui o meu é um EP1, né? Então eu vou colocar aqui, ó, EP 2.4, assim, RX, né? Aqui tem a opção do Betaflight Pass-Through, UART ou Wi-Fi, tá? Eu vou colocar Wi-Fi, tá? O UART eu consigo conectar esse cara se der algum brick, corromper o firmware e tal. Posso usar um programador USB serial para plugar ele no computador e fazer a programação dele diretamente, beleza? Vou usar o Wi-Fi aqui, tá? A minha binding phrase é a mesma frase, tá? Não dá para mudar, senão não vai conectar. Eu tenho as opções aqui marcadas, né? Tem que deixar essa opção aqui habilitada, tá? Lock on First Connection. A parte de hybrid switches aqui 8 também, que a gente vai habilitar a switch de 3 posições, telemetria. E esse cara aqui do Wi-Fi on, né? Onde eu tenho aqui a opção de habilitar automaticamente o Wi-Fi depois de 20 segundos se não conectar. E aqui eu vou dar o build, não build em flash, tá? Porque ele vai gerar para mim aqui o arquivo, tá? Ele está gerando para mim aqui o arquivo, ele está compilando aqui o arquivo, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse arquivo que ele vai me dar aqui, ele vai abrir uma pasta para mim aqui no final. Eu vou copiar esse cara na área de trabalho para ficar mais fácil de achar onde ele está e depois eu vou atualizar esse cara com esse arquivo que é muito simples, tá? Vamos esperar ele terminar de fazer o build aqui, eu já vou mostrar para você. Terminando aqui, tal, tá criando aqui o firmware, e aí ele vai abrir para mim uma pasta que tem um arquivo já selecionado, tá? Que é essa pasta aqui, olha só. Então, o que ele fez aqui? Ele gerou para mim o arquivo bin aqui, né? Esse arquivo aqui é o arquivo que eu preciso para fazer o flash do receiver. Vou copiar esse cara aqui, vou vir na minha área de trabalho, né? E vou colar ele aqui na área de trabalho, beleza? Então, esse arquivo, vamos guardá-lo aqui. Agora a gente vai conectar aqui, olha só. Na minha lista de redes Wi-Fi, vai aparecer uma rede chamada Express LRS RX, tá? A senha dessa rede aqui é Express LRS, tudo minúsculo, beleza? É tudo junto, tá? Vou dar um conectar aqui. É claro que ela vai se tornar uma rede aqui sem internet, sem nada, tá? E aí, no caso aqui, em alguns computadores, ele já vai abrir para você aqui esse endereço automaticamente, olha só, 10.001, né? Se ele não abrir, pode entrar no seu browser, na aba do seu browser e digitar esse endereço, que é o endereço desse receiver que a gente está conectado. Essa paginazinha é a página de update, né, do Express LRS. Você vai vir aqui e escolher arquivo, beleza? Na minha área de trabalho aqui eu vou achar aquele arquivo que eu copiei aqui agora, que é esse cara aqui, ó, RapModel, 1.20, confira antes de fazer, né, para não dar problema.
E aí eu vou clicar uma vez só em Update e vou aguardar ele dar a mensagem aqui na tela para mim de Rebooting, né? Update Success Rebooting, tá? Ele vai mandar aqui o arquivo para o receiver fica com a luz aqui acesa, né? Direto. E aí ele vai fazer o processo e vai reiniciar aqui o receiver. Olha lá, Update Success Rebooting, beleza? É esse o processo, tá, galera? Ele está reiniciando, então não tira a alimentação, não desliga o seu receiver, tá? Espera ele reiniciar e fazer todo o processo, porque você pode bricar, né? Corromper aí o receiver, aí você tem que conectar ele no computador com o programador USB serial depois, beleza? Ele já reiniciou aqui, ó. Inclusive ele já habilitou aqui de novo a rede Wi-Fi para mim, já está piscando mais rápido, né? Então nesse momento eu já posso ficar tranquilo aqui, porque ele já fez aqui o processo de atualização do receiver, né? Aqui no caso ele desconectou, né? Saiu da internet e tal. O ExpressLS Configurator a gente pode retornar aqui, né? E tá feita a atualização do nosso receiver, tá bom? Bom, e o próximo passo aqui então que a gente tem que fazer é ligar as duas coisas, né? Então primeiro eu vou ligar o meu rádio aqui, tá? Vou deixar ele ligado, já estou aqui no modo ExpressLRS, o módulo está conectado. Eu vou desligar aqui a energia do drone, porque o receiver está em modo Wi-Fi, é só desligar a energia e ligar de novo, tá? E aí olha só que interessante, quando eu ligar de novo, já vai aparecer aqui na tela a telemetria, tá? Eu até apertei sem querer o botão Power aqui, então aqui já apareceu a telemetria, né? O nível de sinal aqui desses caras, né? A luz do receiver já ficou sólida, laranja, acesa, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Aqui dentro. Já ficou aceso fixo, então está conectado, né? Tanto é que se eu desligar aqui vai dar Telemetry Lost, olha só. Telemetry Lost. Beleza? Então está conectado, está feito aqui o link, tá? E o último passo que a gente vai fazer aqui então é conectar no Betaflight e checar aqui o nosso mapa de canal, né? Verificar aqui na aba Receiver se está recebendo o sinal, olha só, né? Se eu mexo aqui no rádio, né? Tá certinho, né? O meu mapa de canal aqui já está acertado, né? Mas se eu mexer os eixos aqui, ó, né? Eu tenho ali os canais mexendo, né? Então estão todos os canais recebendo aqui, tranquilo, tá? E eu preciso sempre checar o mapa de canal, como eu mostro para você na aula do OpenTX aqui. Então se você não sabe como fazer isso, dá uma olhadinha na aula de OpenTX lá que eu mostro para você como acertar esse mapa de canal pela configuração do seu rádio aqui. Beleza? Então é isso, jovem. Essa aqui é nosso aulão sobre o ExpressLRS. É muito simples, muito fácil, tá? Alguns hardwares aí podem variar um pouquinho o processo, como por exemplo as FCs que tem ali o receiver integrado, tá? Esse aí é um processo mais demorado, um pouquinho mais complicado, porque essas FCs elas estão vindo com o Betaflight 4.3, que ainda não foi lançado oficialmente nessa gravação desse vídeo. Então ali ele tem suporte ao ExpressLRS onboard, né? E ali você tem algumas opções de configuração como a Binding Phrase, né? Que você pode colocar a mesma que você usa e tal. E isso tudo via CLI do Betaflight, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos trazer esse conteúdo aqui para vocês, vamos focar mais nos receivers, são as opções mais utilizadas aí, e você pode usar tranquilamente esse cara nos seus drones aí que você não vai ter dor de cabeça e vai gastar muito menos com o sistema de rádio, extremamente confiável, extremamente atualizado para ter uma performance muito legal de voo. Se você curtiu essa aula aqui, detalhamento passo a passo, então deixa o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar o sininho da notificação ativado. E assim como essa aula, a gente vai ter várias outras aulas como essa e de vários outros conteúdos que a gente está planejando trazer aqui, já muito legais e muito bacana. Beleza, jovem? Nos vemos por aí então. Falou!